Anatomax Podcast, o podcast favorito do William, do Viriato e de todos os gordões que veem uma foto do Patrick Bateman, do Robert De Niro em Taxi Driver ou do Ryan Gosling e exclama para si próprio: ele é literalmente eu. Bem, ouvintes, em todos os finais de semana eu pego o meu filho, que eu sou separado, né, da mãe dele, e eu percebia que todos os sábados à noite, quando eu devolvo ele, seja para a avó ou para a própria mãe, um comportamento se repetia, né? Eu tinha o costume de, dava 10 da noite, eu entregava o menino, tomava um banho, eu ia sair pra noitada e fazer merda, me transformava em outra pessoa. E ontem calhou de eu não fazer isso, porque eu deixei o menino e eu tive que trabalhar hoje no domingo, e eu acabei caindo de paraquedas em um vídeo de um canal chamado Programador Filósofo. Ele comentou aqui no Anatomax um vídeo, aí eu dei uma olhadinha no canal dele e achei alguns vídeos interessantes e inclusive me inscrevi no canal dele e recomendo aos ouvintes fazer o mesmo. Esse vídeo do canal do Programador Filósofo, um abraço para você, ele se chama, Por que o prazer nunca vai te preencher? Então, assim, inspirado nele, eu resolvi fazer esse episódio aqui para Anatomax, que teve mais ou menos o intuito de complementar a ideia dele, algumas coisas que eu acabei pensando ontem e percebi, tanto no meu comportamento quanto o geral da sociedade, como eu sempre trato aqui na Anatomax. Então, no vídeo do programador, a tese dele é direta, mas quase desconfortavelmente, mais ainda indireta. Existe algo na própria estrutura da vida humana que impede o prazer de se tornar uma fonte duradoura do sentido da vida. O prazer, ele pode satisfazer por alguns instantes, pode até produzir momentos intensos de alegria, mas ele parece incapaz de sustentar uma existência inteira. E disso nós estamos todos cientes. Quanto mais alguém organiza sua vida exclusivamente em torno da busca por prazer, mais cresce a sensação de vazio que acompanha essa busca incessante. Essa ideia pode soar estranha até à primeira vista, ou até óbvio e um clichê, porque grande parte da cultura atual gira justamente em torno da promessa de uma vida construída sobre experiências apenas agradáveis. A publicidade vende prazer, o entretenimento vende prazer, a gastronomia, o turismo, o consumo, tudo isso parece girar em torno de uma espécie de ideal implícito, que é viver bem significa viver cercado de sensações agradáveis e afastado do sofrimento. Então, quando observamos com atenção a experiência humana ao longo da história, a gente percebe que nenhuma civilização sólida foi construída sob essa lógica atual. Então, durante milênios, o prazer ele não ocupava o centro da vida humana. Ele aparecia como uma recompensa, como intervalo ou como uma celebração ocasional dentro de uma estrutura muito mais ampla de responsabilidades, deveres e projetos coletivos. O agricultor ele celebrava depois da colheita, o guerreiro comemorava depois da batalha, o artesão desfrutava do descanso após o trabalho. O prazer sempre estava presente, mas era episódico, não permanente. A filosofia antiga conhecia muito bem essa discussão. O tal chamado e mencionado aqui hedonismo, enquanto doutrina filosófica, aparece pela primeira vez de maneira sistemática na Grécia Antiga. Um dos primeiros pensadores a defender explicitamente que o prazer deveria ser o objetivo central da vida foi Aristipo de Cirene, fundador da escola chamada Escola Cirenaica. Então, para Aristipo, o prazer imediato era o bem mais alto que o ser humano poderia buscar. Sua visão de vida era mais ou menos: se o prazer é bom e o sofrimento é ruim, então a tarefa racional do indivíduo seria organizar sua existência de modo a maximizar apenas sensações agradáveis. Então, no entanto, essa posição nunca foi unanimidade nem mesmo no mundo antigo.
alguns filósofos olhavam para essa ideia com muita desconfiança. Mesmo um pensador frequentemente associado ao hedonismo, como o Epicuro, por exemplo, defendia algo bastante diferente do hedonismo vulgar que imaginamos hoje. Para ele, o prazer mais elevado não estava em excessos, luxúria ou consumo desenfreado, mas em uma vida simples, frugal, equilibrada e principalmente livre do que chamamos de perturbações da mente. Na visão dele, o prazer verdadeiro era a tranquilidade da alma, aquilo que os gregos geralmente chamavam de ataraxia. Então, no decorrer dos séculos, essa valorização do prazer também deu origem a uma figura cultural bastante conhecida no imaginário, principalmente europeu, que é o chamado bon vivant. Essa expressão francesa que literalmente significa aquele que vive bem, passou a designar o indivíduo que faz da boa comida, do vinho, da convivência social e das experiências refinadas o centro da própria existência. Diferente do hedonista filosófico, o bon vivant não necessariamente formula uma teoria sobre o prazer, mas encarna um estilo de vida voltado para o desfrute constante das coisas agradáveis da vida. Em sua versão mais moderada, ele aparece como alguém que aprecia os prazeres com elegância e medida. Agora, na sua forma mais exagerada, o bon vivant se aproxima da figura do homem que transforma o prazer em identidade, organizando sua vida inteira ao redor da busca por experiências agradáveis. Então essa distinção é importante porque mostra que o hedonismo contemporâneo não é simplesmente a continuação das ideias antigas. O que ocorreu ao longo dos séculos foi uma transformação gradual dessa filosofia em algo muito mais radical. Uma cultura inteira orientada pela maximização do prazer. E ao observarmos certas fases da história, percebemos que o hedonismo costuma aparecer com mais força em períodos de decadência civilizacional. Isso soa familiar pra gente? O exemplo clássico citado por historiadores é o final do Império Romano. À medida que as instituições romanas começaram a enfraquecer e a elite perdeu o senso de responsabilidade pública, o estilo de vida das classes dominantes tornou-se cada vez mais marcado por luxos, excessos e busca incessante por entretenimento. Tínhamos ainda banquetes extravagantes, espetáculos violentos, jogos públicos e uma cultura de prazer imediato que passou a ocupar o espaço antes dedicado à virtude cívica e ao dever político, principalmente. Aqui citando o historiador romano Tácito, ele descreve esse processo como uma frase que pode ecoar até os nossos dias. Quanto mais corrupto o Estado, mais numerosas são suas leis. Mas ainda aqui, eu vou acrescentar uma outra observação. Quanto mais decadente uma civilização se torna, mais ela se entrega ao prazer como forma de anestesia coletiva. Esse fenômeno não ocorre apenas em escala política. Ele se manifesta também na vida do indivíduo. Quando uma pessoa perde direção ou propósito, frequentemente tenta preencher esse vazio com estímulos agradáveis. Isso aí acabou que eu vi no próprio vídeo do programador filósofo também, que ele até mencionou isso. Ou seja, comida em excesso, bebida constante, busca compulsiva por entretenimento, ou, na maior parte do tempo, relações superficiais, que são muitas das vezes tentativas de silenciar uma inquietação interior muito mais profunda. Aí nesse ponto, algumas tradições espirituais antigas ou os meus amigos tradicionalistas, embora eu não seja cristão, aqui podemos dizer que todos eles oferecem uma perspectiva bem mais interessante. Por exemplo, a que eu costumo seguir, que é a tradição gnóstica. E rapidamente aqui só, para quem não conhece ainda, o termo gnose significa conhecimento, mas não no sentido puramente intelectual. Acaba se tratando de um tipo de percepção interior, um despertar da consciência que permite ao indivíduo enxergar além das ilusões que estruturam a realidade cotidiana.
Alguns textos gnósticos, por exemplo, sugerem que a vida humana pode facilmente se tornar uma espécie de sono espiritual, no qual as pessoas vivem reagindo a desejos e impulsos sem jamais questionar o sentido mais profundo dessa existência. Eu vou dar aqui um exemplo de um trecho famoso que é do Evangelho de Tomé, que ele afirma: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que trouxeres te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que não trouxeres te destruirá. Aqui dá para perceber uma ideia forte até. O ser humano possui dentro de si a possibilidade de despertar para uma compreensão mais profunda da vida. Mas esse despertar exige esforço interior, reflexão, disciplina e renegar os seus desejos. O hedonismo, nesse sentido, pode funcionar como uma espécie de distração permanente que acaba impedindo esse processo de despertar. Quando a vida inteira é organizada ao redor da busca por sensações agradáveis, acaba sobrando pouco espaço para silêncio, introspecção e questionamento existencial. E ainda, falando das diversas tradições filosóficas e espirituais, elas reconhecem que o amadurecimento humano exige confronto com dificuldades. Os estoicos, que está muito batido a falar deles hoje em dia, mas não custa citá-los, por exemplo. Eles defendiam que o sofrimento faz parte da formação do caráter. Alguns filósofos conhecidos como Sêneca e Epicteto ensinavam que uma vida orientada apenas pelo prazer inevitavelmente levaria à fragilidade moral e psicológica. Uma reflexão semelhante aparece em outra tradição filosófica muito distante geograficamente da Grécia, mas surpreendentemente próxima em sua análise da natureza humana. E vocês não imaginam que seria o budismo. De acordo com os ensinamentos atribuídos a Siddhartha Gautama, que era conhecido como Buda, a raiz fundamental do sofrimento humano está naquilo que ele chamou de tanha, frequentemente traduzido como sede, apego ou desejo incessante. Na sua formulação clássica das 4 nobres verdades do budismo, o sofrimento não surge simplesmente porque a vida contém a dor, perdas ou dificuldades inevitáveis. Ele surge principalmente porque a mente humana se apega desesperadamente a experiências agradáveis e tenta fugir de tudo aquilo que é desconfortável. Ainda continuando essa mesma ideia, a busca compulsiva por prazer cria um ciclo interminável de frustrações. Quando algo agradável aparece, surge imediatamente o desejo de prolongá-lo. Aí, quando esse prazer desaparece, surge a insatisfação. E quando ele retorna, aliás, o prazer, ele já não satisfaz da mesma forma, exigindo novas intensidades e novas experiências. Aqui poderia até mencionar as chaves pavlovianas, mas aí eu ia fugir um pouquinho desse assunto do hedonismo em si e ia mais para os estímulos e recompensas do ambiente. E isso é muito popular aqui no nosso nicho. Trunks falava muito disso. A mente passa então a oscilar entre desejo, satisfação momentânea e frustração em um movimento contínuo que impede qualquer estabilidade interior. O ensinamento budista não condena o prazer em si, mas alerta para o perigo de transformar ele em fundamento principal da sua existência. Quando a vida passa a ser organizada ao redor da tentativa de capturar sensações agradáveis e evitar qualquer desconforto, a mente se torna prisioneira de um ciclo que inevitavelmente produz sofrimento. Essa percepção continua extremamente relevante quando observamos, agora, o mundo atual em nossos dias. Como sempre, tenho que mencionar. Existe uma cultura que transforma o prazer no objetivo central da vida, tendendo a enfraquecer exatamente aquelas qualidades que sustentam projetos de longo prazo, que novamente eu vou repetir aqui e falar. Seria disciplina, paciência, responsabilidade e capacidade de suportar um desconforto temporário.
Nenhuma grande obra humana nasce do prazer constante. Catedrais, por exemplo, não foram construídas por pessoas buscando conforto. Descobertas científicas não surgiram de espíritos acomodados. Obras literárias duradouras não nasceram de uma busca incessante por entretenimento. O Anatomax não aparece simplesmente do nada. Exige muito trabalho e pesquisa do hoster que vos fala aqui. Todas essas realizações exigiram um esforço prolongado e dedicação muitas vezes silenciosa. Talvez por isso, tantas pessoas hoje experimentam uma sensação estranha de vazio, mesmo vivendo cercadas de conforto material. O prazer pode satisfazer desejos momentâneos, mas ele não responde à pergunta mais profunda que acompanha a existência humana. Para que viver? Quando essa pergunta permanece sem resposta, o prazer se transforma em anestesia. Ele ocupa o tempo, distrai a mente e oferece alívio temporário, mas não resolve esse problema fundamental. E é por isso que tantas tradições antigas insistiam na importância de desenvolver uma vida interior. Novamente, citando a visão gnóstica, o despertar da consciência não acontece automaticamente. Ele exige esforço, atenção e muitas vezes a coragem de se afastar das ilusões que a cultura apresenta como caminhos fáceis para a felicidade. Talvez o verdadeiro desafio da nossa época não seja encontrar mais prazer. Talvez seja recuperar algo que muitas civilizações antigas compreendiam intuitivamente. O ser humano precisa de propósito tanto quanto precisa de alimento. Sem propósito, o prazer se torna apenas distração. Com propósito, até mesmo o sofrimento pode ganhar significado. E fecho aqui com uma frase que já falei em alguns vídeos do Anatomax, atribuída a Friedrich Nietzsche. Quem tem um porquê, suporta qualquer como.